Boa tarde a todos e a todas. Muita satisfação estar aqui num evento muito interessante, importante, desafiador, né, de como desenvolver altas tecnologias, como isso se tornam oportunidades para o desenvolvimento do nosso país e para a melhoria da qualidade de vida de todos. Eu fui convidado para falar um pouco desse projeto que eu tenho desenvolvido com um grupo de colegas, que nós chamamos Iniciativa Terceira Via Amazônica, Projeto Amazônia 4.0. Vou explicar por que o nome 4.0 e lhes mostrar isso como uma tentativa de discutir um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia bastante diferenciado. Deixa eu mudar aqui. Esse é um projeto ancorado na Universidade de São Paulo no Amazon, em Belém, e tem vários apoios financeiros. A Amazônia, vou começar contando por que é tão importante atuar rapidamente para preservar a Amazônia. A Amazônia é muito úmida e a Amazônia ela tem uma característica muito importante, que é uma região em que a floresta responde por uma boa parte da chuva. Quer dizer, a floresta não está passivamente lá porque chove muito e porque é quente. A floresta cria condições de fazer chover 15% a 25% até a mais. A floresta, em outras palavras, cria parte da sua chuva. E é isso que faz manter a floresta. E nós estamos, logicamente, há muitas décadas preocupados com o ritmo de desmatamento da Amazônia, 20% da Amazônia brasileira, cerca de 16, 17% da bacia amazônica, 6,2 milhões de quilômetros quadrados de floresta. E isso num ritmo muito grande. Quando se desmata, que ali no meio vocês estão vendo a reserva indígena do Xingu, essa parte verde, que é mais fria. Olha as temperaturas aqui. Quando você desmata, como ao redor da reserva, a temperatura aumenta muito e isso modifica o clima. Os incêndios florestais estão crescendo enormemente na Amazônia. Até nos anos que o desmatamento diminuiu, 2012, 2005 a 2012, os incêndios florestais, a floresta está se tornando mais vulnerável. Eu tenho estudado isso há muitas décadas. 30 anos atrás eu fiz a proposta de que se nós desmatássemos a Amazônia, ela iria virar uma savana degradada. E continuamos os estudos e agora nós temos alguns cálculos mais precisos que dizem que existem dois estados de equilíbrio, floresta, clima. Um é como nós conhecemos, a Amazônia toda, centro, sul, leste e até os Andes, floresta. E um outro estado é o leste, o sul e o leste da Amazônia coberto por uma savana, que nós conhecemos também como cerrado, mas não é o rico cerrado brasileiro, seria um cerrado bastante degradado. Então, esse risco existe e nós estamos já procurando estimar quão perto nós estamos do que nós chamamos esse ponto de ruptura. Quer dizer, aquele é um sistema equilibrado e aqui nós podemos ter esses dois sistemas, quão perto nós estamos de pular daquele sistema, a Amazônia coberta com florestas, para um sistema em que 60%, 70% da Amazônia, que é esse caso aqui, passa a ser uma savana degradada. E nós concluímos que quando a gente coloca tudo junto, mudança climática, aquecimento global, desmatamento, nessa simulação 20% de desmatamento, aumento dos incêndios florestais e o efeito positivo de ter mais dióxido de carbono na atmosfera, essa é uma projeção para 2050, a floresta verde, ela fica lá no oeste e o leste e o centro da Amazônia viram ou savana, que é essa cor rosa, ou floresta seca. E fizemos vários desses estudos e aqui tem um resultado. Esse é o percentual que sobra da Amazônia para vários cenários do IPCC de mudança climática. Aqui, com menos mudança climática, não passa de 2 graus a temperatura. Em 2050, 50% da Amazônia desaparece. E no pior cenário,
60%. Então, isso nos fez, vamos dizer assim, ficar muito preocupado. E aí a gente começou a olhar o que está acontecendo na Amazônia. Os extremos climáticos estão aumentando muito. Nós tivemos secas, recordes históricos de seca em 2005, 2010, depois 2015 e 2016, recordes de inundações. Então, alguma coisa está acontecendo, o clima está mudando. E, por exemplo, no Porto de Manaus, nós tivemos tanto secas como inundações repetidas por muitos anos, agora nos últimos 20 anos. E o mais preocupante, isso aqui mede a duração da estação seca. Está aumentando 6 dias por década nos últimos 30 anos no sul e no leste da Amazônia. Se a estação seca continuar crescendo, ela vira savana. Esse é o ponto de ruptura. E nós estamos, obviamente, prestando muita atenção se isso vai acontecer. Nós fizemos um alerta ano passado nessa revista científica que nós não podemos passar de 20% a 25% de desmatamento na floresta amazônica como um todo. Hoje estamos aí em cerca de 17%, porque nós corremos o risco de passar esse ponto de ruptura. Se passarmos, é irreversível. Se o sul e o centro-leste da Amazônia se tornarem uma savana degradada, não tem mais volta. Aquilo porque o novo clima está em equilíbrio com a savana, estação seca muito longa. Então, lançamos esse alerta que a Amazônia pode estar perto desse ponto e, portanto, nós temos que parar o desmatamento. Aí, a próxima pergunta é, nós podemos parar o desmatamento da Amazônia? Em primeiro lugar, é importante mencionar, aqui é um gráfico que mostra, nesses anos que nós tivemos uma enorme redução do desmatamento da Amazônia, 2005 até 2014, depois começou a subir, o preço da carne, o preço da soja subiu. Esse é o preço real. Quer dizer, não tem relação realmente com a economia. O desmatamento da Amazônia ele não acontece porque se precisa expandir e ganhar mais dinheiro com a agricultura. Aqui também mostra o desmatamento caindo nesse período e esse é o produto agrícola da Amazônia, dados do IBGE. Ele subiu totalmente nesses anos todos. Quer dizer, primeiro ponto, sistemas econômicos são desacoplados. Não existe relação entre o desmatamento e o crescimento econômico. Então, isso é importante destacar. E aí, nós, então, fizemos a pergunta vamos dizer assim, de dois cenários. Ali tem as taxas de desmatamento e nós podemos olhar duas possibilidades. Um que eu chamo de distopia, um cenário distópico, que é o desmatamento crescendo, e o outro é um cenário de sustentabilidade, uma utopia. E os países amazônicos, e principalmente o Brasil, que tem quase 65% da floresta da bacia amazônica, tem que responder essa pergunta. Qual futuro nós queremos? Isso está nas nossas mãos, até certo ponto. Se nós não conseguirmos zerar logo o desmatamento da Amazônia, aí a mudança climática toma conta e aí sai das nossas mãos. Então, vamos olhar um pouquinho os paradigmas de desenvolvimento. Então, nós lançamos essa ideia de que, por muitas décadas, a gente tem discutido um conflito e um confronto entre uma política de conservação versus uma política intensiva em recursos naturais. Vamos olhar um pouquinho se existe uma terceira via. Antes, vamos olhar essas duas vias. Conservação é a primeira, muito bem sucedida política das últimas décadas, cerca de 50% da Amazônia, da bacia amazônica que vocês estão vendo aqui, verde é área protegida, amarelo é terra indígena, é protegida. Então, aparentemente, isso é a bacia toda, não é só o Brasil. A floresta tropical mais protegida do mundo. Agora, dá para manter a vitalidade dessa floresta só com essas áreas? Cada vez nós sabemos que não. Essa reserva indígena do Xingu, e essas são cicatrizes de incêndio florestal em 2012, decorrentes da seca intensa de 2010. Quer dizer, a floresta está se tornando mais vulnerável. Quase 30% da área indígena queimou. Lógico que os indígenas mantêm a floresta e ela está voltando, mas mostrando aqui a ameaça que vem nas
fronteiras de todas as áreas protegidas e florestas em terras indígenas. Quer dizer, a ameaça que vem do clima e também a ameaça que vem das atividades agrícolas ao redor dessas reservas, dessas terras. E a outra pergunta, então, será que a gente quer tornar a Amazônia aí uma fazenda global de grãos ou uma fazenda global de gado? Será que esse é o futuro da Amazônia? Que, de fato, se a gente olhar o discurso político, principalmente do Brasil, mas talvez também de outros países amazônicos, é esse um futuro que se imagina para a Amazônia? Bom, então deixa eu mostrar para vocês puramente em termos econômicos, né? Ali tem gado, tem uma lucratividade muito baixa, no máximo $100 por ano por hectare. Madeira, 400 por hectare a cada 25 anos. Portanto, a exploração da madeira, que é praticamente toda ilegal, 80% da exploração madeireira é ilegal, ela é destrutiva, porque a rentabilidade de uma exploração sustentável é muito baixa. E soja é até $200 por hectare por ano na Amazônia, baixíssima produtividade, 2,9 toneladas por hectare por ano. Nos Estados Unidos é 6,5, na Argentina é 5,5. É uma baixa produtividade. E, por fim, a manutenção com serviços ecossistêmicos, o carbono armazenado, que é importante ficar na floresta, ainda tem um baixo valor, $2,5 por tonelada. Ele daria uma rentabilidade de $2.500 a $5.000, com os mecanismos chamados REDD+, que é a redução das emissões por desmatamento e degradação, mecanismo da Convenção Climática, muito importante, mas ainda não obteve o justo valor que nós devíamos recompensar os países tropicais que mantivessem suas florestas. Está muito baixo. Se esse número subisse para $30 por tonelada, seria muito mais econômico manter. Então, a rentabilidade desse modelo é muito baixa. É muito baixa. Eu vou mostrar por quê. Então, nós nos perguntamos, manter a conservação é muito importante, que nós chamamos de primeira via, e o aumento da eficiência da agricultura, eu não destaquei, nós temos uma ocupação da pecuária brasileira, 1,35 cabeças de gado por hectare. Isso é baixíssimo. Isso é baixíssimo. Principalmente em terras úmidas, que as gramíneas, as pastagens crescem com facilidade. É uma pecuária de muito baixa produtividade. Há excelentes exemplos, mas a pecuária nacional como um todo, 1,6, 1,7 milhões de quilômetros quadrados para 210, 215 milhões de cabeça. Produtividade baixíssima. Então, nós temos que melhorar a eficiência da agricultura, inclusive de grãos, que o agronegócio se vangloria muito de ter melhorado a produtividade, é tudo verdade, mas ainda está muito aquém do potencial de produtividade. Mas isso são necessidades, condições de necessidade, mas será que é suficiente para criar um desenvolvimento sustentável? Então, é isso que é o objetivo do nosso projeto, da discussão que nós estamos fazendo, que é a crise climática e da biodiversidade, requer soluções inovadoras. Não requer nem o incremento que se busca em melhorar aqui e aperfeiçoar ali. Precisa de soluções disruptivas. Alavancar mudanças transformativas em sistemas socioecológicos em uma direção desejada. E há uma urgente necessidade do que a gente chama uma grande aceleração de soluções disruptivas para atacar a enorme crise climática que nós vivemos no planeta e também a crise de biodiversidade e a crise também futura de agricultura, se nós não desenvolvermos uma agricultura mais sustentável. Mundialmente falando, a fertilidade dos solos está degradando, a fertilidade dos solos diminuindo, globalmente falando. No Brasil, em países tropicais, a degradação dos solos é muito mais rápido, porque é quente e chove muito. Então, se nós não atentarmos para essas ameaças, nós vamos ter sérios problemas no futuro. As futuras gerações terão muita dificuldade até para manter a sua alimentação. Então, nós precisamos de uma grande aceleração de soluções disruptivas. E aqui que nós entramos, então, com esse projeto nosso, que é um
um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Terceira via para fugir desse conflito entre a primeira via, conservação, e a segunda via, uso intensivo de recursos naturais, minérios, agricultura ou hidroeletricidade, e buscando realmente um caminho diferente. Quando a gente olha os gráficos de desmatamento da Amazônia, são produzidos pelo sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira. Trabalhei 35 anos no INPE, e hoje o INPE está na imprensa, né, pela disputa se esses dados, qual a qualidade desses dados. Obviamente, esses são dados muito sérios, de altíssima qualidade científica, disputados aí pelo presidente que o chamou de mentirosos, mas não são mentirosos, são dados muito sólidos e de grande qualidade. Mas, de qualquer modo, aqui, o meu ponto aqui é que nós tivemos aqui de 2005 até 2012, aqui vejam, depois o desmatamento estabilizou e agora subiu. Esse aqui vai até 2016, mas a gente vê um aumento. Estabilizou em 2017 e subiu de novo em 2018. E provavelmente subirá ainda mais em 2019, o que nos preocupa. Mas, de qualquer modo, considerando que a gente conseguiu reduzir em 75% os desmatamentos, e também outros países amazônicos conseguiram nesse mesmo período, 2005 a 2012 até 2014, será que a gente não pode pensar num outro paradigma? E a pergunta óbvia é: qual é o potencial de uma nova bioeconomia para a Amazônia? Uma bioeconomia que é baseada na biodiversidade, para produzir inúmeros produtos: alimentos, fármacos, nutracêuticos, cosméticos, fragrâncias, óleos industriais e recursos genéticos. Essa é a pergunta que nós estamos buscando responder. Alguns exemplos, né? Se a gente olha já o que nós conhecemos, e depois eu vou falar mais do mais bem-sucedido exemplo, que é o açaí, mas a gente vê que existe sim um potencial, ainda movimenta uma economia, alimentos, fragrâncias, aí eu estou colocando alguns preços, né? Por exemplo, moléculas e ingredientes ativos de veneno de cobra, um valor imenso, $4.000 por grama do veneno da surucucu. Moléculas biológicas que produzem enzimas aqui para a área de biocombustíveis. Esses valores são uma pequena amostra do potencial. Ainda uma economia, né, não muito grande na economia nacional. É um valor ainda pequeno na economia nacional, com exceção do açaí, que eu vou falar mais. Por exemplo, do veneno dessa cobra, que é uma cobra da América do Sul tropical, foi encontrado esse inibidor de enzima, conversora de angiotensina, uma proteína. A cobra, ela injetava o veneno nas presas, elas ficavam completamente imóveis, diminuía toda a pressão arterial. Então se aprendeu, puxa vida, essa substância reduz a pressão arterial. A partir dela foi sintetizado esse remédio, que é mundialmente bilhões e bilhões de dólares, de um único medicamento, mas o ensinamento veio da biodiversidade. Existem essas formigas cortadeiras que elas selecionam só folhas para ser o alimento lá dos fungos, né? Formigas comem os fungos, as folhas são só o alimento dos fungos, mas elas só selecionam folhas que não tenham antifungicidas naturais. Então, tem inúmeras folhas que têm fungicidas naturais que podem ser utilizados no desenvolvimento. Nós temos também um exemplo interessante. Aquela planta, o cuúba, era usada para cabo de vassoura, estava quase ficando extinta. Aí uma empresa importante, no caso é a Natura, descobre um uso para a semente. É uma manteiga que hoje é base de uma série de cosméticos com alto valor agregado, ciência e tecnologia, e aí as populações passaram a não mais cortar o cuúba, colher a semente, vender, aumentaram muito a renda e a qualidade de vida. Isso é mais um exemplo. E, de fato, o melhor exemplo que a gente tem hoje é o do açaí, emergência global do açaí. Aqui tem os vários gráficos de 85, 90, 2004 e 2012. Meu primeiro emprego foi na Amazônia, em 1975. Conheci o açaí, gostei muito naquela época, sorvete e suco. Era um produto como centenas na Amazônia,
produzido e consumido pelas populações amazônicas e, de repente, ele atinge uma escala mundial a partir da popularização do açaí numa novela de televisão do final dos anos 90. Começou a popularizar, ele se tornou um produto de nível mundial. Deixa eu fazer uma comparação, esse gráfico é meio complicado, mas eu acho importante. Isso aqui é o valor da produção de açaí no estado do Pará e da produção de soja, açaí e soja. E aqui a área plantada. Então, vocês veem, o açaí tem um valor muito grande na produção, 3,5 bilhões, e usa menos de 150 mil hectares. A soja tem um valor muito menor e usa muito mais área. Quando você faz a comparação por hectare, é 6 mil dólares para o açaí, menos de $1.000 para a soja. Isso é um dado, esses dados todos são do IBGE. Isso mostra claramente que o açaí é muito mais lucrativo. Muito mais lucrativo. E usa uma área muito menor. É um produto de maior valor no mercado. Quanto se ganha com açaí? Em sistemas extrativistas, tirando o açaí da floresta, $200 por ano, que é o mesmo valor, o maior valor da soja, até $1.500 por ano em sistemas agroflorestais manejados. O açaí beneficia 300 mil pessoas e já uma produção de 250 a quase 300 mil toneladas. Deixa eu pular um pouquinho isso aqui. É 1 bilhão, já gera mais de $1 bilhão por ano para a economia da Amazônia. O açaí na economia mundial já passou de 15 bilhões de dólares. E o açaí está no mundo. Eu não sei quantos vocês conhecem, mas aqui é um endereço lá em Georgetown, em Washington, D.C., perto da Wisconsin Avenue, M Street, um lugar muito sofisticado de Washington, e tem lá, olha lá, Açaí Berry. Existem milhares e milhares de locais que vendem açaí. Por que o açaí se tornou tão popular fora do Brasil? Ali tem uma foto de 2 desses 3 são surfistas que vieram a Recife em 1999 competir, adoraram o açaí, abandonaram o surf, criaram o Sambazon, uma empresa da Califórnia que começou a comercializar açaí. Mas o que é importante nesse exemplo? Os inúmeros, aqui eu vou passar muito rapidamente, nos inúmeros produtos do açaí. O açaí não virou só um alimento, ele virou tudo, remédio, cosmético, nutracêutica, e etc, etc. Hoje há mais de 50 produtos a partir do açaí, alguns aqui do Brasil, a maioria feito fora do Brasil, até mesmo já tem bebida alcoólica, vodka com açaí. E até mesmo a Embrapa desenvolveu um marcador de placa, desculpe, aqui eu pulei, marcador de placa muito natural, eficiente, barato e já patenteou. Então, a história de exemplo do açaí ela é muito importante porque ela mostra o seguinte: onde foi feita a industrialização do açaí? Foi feito no Vale do Silício da Califórnia. Maior parte dessa industrialização não foi feita no Brasil, mas beneficia também o Brasil. A história mais bem-sucedida é a do açaí, sem dúvida, mas nós temos mais de 450 espécies com conhecimento científico, com potencial econômico na Amazônia. Por exemplo, alguns exemplos, mais de 245 espécies são base de produtos cosméticos e farmacêuticos. Eu menciono esse dado porque o brasileiro, em geral, ele não tem ainda a noção desse potencial. 80 famílias, quase 500 espécies são produtos de sistemas agroflorestais. Aqui tem um exemplo da vitamina C. O camu da Amazônia tem uma enorme quantidade de vitamina C, muito mais do que qualquer outra espécie. Da vitamina A também, o buriti, da Amazônia, do Cerrado, Tucumã. Então, mostra, só quero te dar alguns exemplos. Agora, deixa eu mencionar para vocês um pouco a história da Amazônia em função das várias revoluções tecnológicas que nós tivemos. A primeira revolução tecnológica, talvez que vem lá do final do século XVIII, com a máquina a vapor, nós temos o exemplo da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Que foi um exemplo que aconteceu, abandonado, era simplesmente para trazer borracha
quando a gente vai em Rondônia e começa a ir mais para o lado da Bolívia, os rios são encachoeirados, então não tinha transporte fluvial da borracha. Essa estrada de ferro foi criada, foi feita para trazer a borracha, mas depois o sistema todo foi abandonado com quase o desaparecimento, vamos dizer assim, da indústria da borracha no século XVIII, século XIX. A segunda revolução industrial, ela traz a produção massiva, linhas de montagem e energia elétrica, né? Ela é do final do século XIX. E o exemplo amazônico é Fordlândia, quando Henry Ford, da Ford, vem e produz uma plantação de Hevea brasilense para produzir pneus. Então ela traz esse modelo, mais um modelo que não deu certo na Amazônia. Fordlândia desapareceu depois de algum tempo. A terceira revolução industrial, dos anos 60, é automação, computadores e eletrônicos. E aí, como que a Amazônia entrou? A Amazônia entrou com a Zona Franca de Manaus, onde se decidiu produzir eletrônicos e veículos com esse enorme subsídio que nós todos brasileiros, obviamente, pagamos. Lá, a Zona Franca é beneficiada com isenção de vários impostos, então esse é o diferencial. Mas, mesmo a Zona Franca, ela não é considerada uma Zona Franca que compete com os hubs de tecnologia. Aqui, essa BlastU é um blast de tecnologia, e ela não compete com os polos de tecnologia mais avançados do Brasil, por exemplo. Aqui em São Paulo é um grande polo de tecnologia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campinas, São Carlos, São José dos Campos, de onde eu venho. Quer dizer, a Zona Franca, ela não compete, ela existe por causa dos subsídios, e é muito difícil tirá-los. Porque já é uma história, emprega centenas de milhares de pessoas, é muito difícil mudar o modelo, mas ela não é um modelo de que avançou. Então, quão difícil é agregar valor para a biodiversidade? A diferença é que nós temos a quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, ela traz uma dimensão, e certamente em todo esse evento, essa exposição, isso fica muito claro. Vários aspectos, né? Então, ela é uma combinação, né, de sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes de comunicação. E a quarta revolução industrial, pela primeira vez, ela juntou biotecnologia, tecnologias digitais e tecnologias de materiais, ciência dos materiais, nanotecnologia. Tudo é junto, não se separa mais. E ela se tornou barata. Tecnologias hoje não são o elemento mais dispendioso de qualquer produção. Elas se tornaram acessíveis, amigáveis e duráveis. Então, são características desse mundo século XXI, dessa quarta revolução, que é irreversível, ela está tomando conta, tem inúmeros impactos, automação nos empregos, há muitas preocupações também, mas, de qualquer modo, é uma realidade. E nós, então, nos perguntamos como que esse mundo do século XXI, da quarta revolução industrial, com essas tecnologias simples, baratas, poderosíssimas, mas acessíveis e amigáveis e duráveis, como que isso poderia ser? E propusemos, então, esse modelo que nós chamamos terceira via, ou Amazônia 4.0, que é juntar as ferramentas da quarta revolução industrial para explorar sustentavelmente os ativos biológicos e biomiméticos, né? Biomimético é as funções da natureza, como que vocês aprendem. Quem estava aqui ontem deve ter visto a palestra do Idris, mostrando todo o potencial da biomimética em nível mundial. Então, o potencial de biomimetismo, de aprendizado com as espécies amazônicas e para aplicações humanas é gigantesco. Nós não exploramos isso, e também diretamente os ativos biológicos. Então, esse é o nosso. Eu vou deixar vocês verem esse filme aqui.
Então, esse filme é só para lhes dar uma ideia desse entrelaçamento. Como nós podemos entrelaçar a essas tecnologias da quarta revolução industrial com o nosso imenso potencial biológico da biodiversidade. Então, nós estamos quase que sonhando, mas por que não sonhar, né? Por que nós não nos imaginamos como um país desenvolvido em que um enorme potencial seja o da biodiversidade? Quer dizer, esses são os pilares do que seria uma bioeconomia de floresta em pé, com rios fluindo. A energia não é necessário vir de grandes hidrelétricas, nós temos total potencial de energia renovável solar, na Amazônia principalmente solar, do vento também, em algumas partes da Amazônia, na costa atlântica, em Roraima venta muito. Mas o Brasil pode ficar totalmente independente de fóssil para gerar energia e de grandes hidrelétricas também. Então, os aproveitamentos desses ativos biológicos, valorização do conhecimento tradicional, um desenvolvimento que realmente seja socialmente inclusivo e sustentável ecologicamente, com repartição dos benefícios e um amplo espectro de aplicações. Eu quero falar um pouquinho mais nisso, inclusive até recursos genéticos de alto nível. Então, olhando um pouco estrategicamente, né, o Brasil, hoje, o percentual de produtos manufaturados na nossa pauta de exportação é igualzinho de 1947. Nós nos desindustrializamos. Então, nós estamos virando um país com uma economia primarizada. Um risco enorme. Um risco enorme porque, com a emergência da economia circular, e eu tenho certeza que esse evento também tratou disso, no futuro, tudo vai ser reciclável. A demanda por minério de ferro vai diminuir demais nesse modelo de economia circular. Então, ficar muito dependente de uma economia extremamente privatizada é um risco enorme para o Brasil. Então, o Brasil fornece commodities, o Brasil já vem sendo pensado sempre há algum tempo como potência ambiental, mas tem recursos naturais renováveis e não renováveis em abundância, e existem riscos se nós não conseguirmos nos pensar de uma característica que é única dos países tropicais. Qual é a característica mais importante? Biodiversidade. Nós temos uma riqueza de biodiversidade que é um fator de 100 a 1000 a mais do que países temperados, outros países. Então, como aproveitar essa riqueza que ainda é muito pouco aproveitável economicamente, né? E como gerar renda que seja distribuída socialmente. Esse é de fato um grande desafio. Não existe nenhum país tropical com o grau desenvolvido. Nenhum país. Singapura é tropical, equatorial, mas não é um país de grande biodiversidade, é uma pequena ilha com uma pequena população, e não dá para fazer uma comparação do modo de desenvolvimento de Singapura, que foi muito relacionado com a indústria naval, com a indústria petroquímica, com as rotas de navegação. Então, atualmente, Singapura, a principal indústria de Singapura hoje é o mercado financeiro. Então, não dá para imaginar que Singapura é um modelo para todos os países tropicais. Então, nós temos realmente que nos pensar de uma maneira diferente. Não existe nenhum país tropical plenamente desenvolvido e não existe nenhum país cuja biodiversidade seja explorada como um grande potencial. Então, o grande potencial do Brasil é uma economia que a gente chamaria a primeira potência ambiental da biodiversidade. E nós temos que nos imaginar, nós temos que sonhar em sermos isso. E esse modelo tem que alavancar, vamos dizer assim, um conhecimento científico mais conhecimento tradicional, explorado com essas modernas tecnologias, bioindústrias locais e nacionais com agregação de valor, socialmente inclusivo, descentralizado em milhares de comunidades na Amazônia. Quão difícil é agregar valor à biodiversidade no interior da Amazônia? Nós temos que ter um desenvolvimento que ele realmente beneficie as populações amazônicas, as da floresta e também as urbanas. A Amazônia não é só algumas cidades. A Amazônia nós temos aí, vocês vão ver, eu vou mostrar rapidamente, assentamentos, vilas, cidades, aldeias indígenas e povoados, no total
mais de 4.000 comunidades. Então tem que ser um modelo realmente que olhe a Amazônia como um todo, e não um modelo de migração interna de toda a população para poucos grandes centros. Quão difícil é agregar esse valor, né? Eu não tenho tempo nessa palestra, mas nós estamos exatamente trabalhando agora em todos esses setores. O isolamento da Amazônia, é uma região remota, como fazer a infraestrutura, a logística, como trazer o processamento complexo de indústrias com biotecnologia, qualidade e volume, como acessar os mercados globais. Essa exposição aqui tem muita novidade nisso, com a internet das coisas, com as redes de comunicação, e como treinar essas populações dispersas na Amazônia para entrar nesse mundo, na quarta revolução industrial. Eu não tenho tempo, mas nós estamos trabalhando em toda essa cadeia, e é realmente possível demonstrar que as modernas tecnologias da quarta revolução industrial, elas tornam possível pela primeira vez vencer todos esses desafios. Só para dar um pequeno exemplo, se você tem um produto de alto valor agregado, se você tem minério de ferro, que vale muito pouco, ou grão de soja, que vale muito pouco, você precisa ferrovia, caminhão, navio para transportar produtos pesados com pouco valor. Se você tem um produto de alto valor agregado, você não precisa de navio grande, você precisa do quê? De drones. Drone é a ferramenta de transporte do futuro. Então, a Amazônia, você pode vencer a dificuldade logística com os modos de transporte do futuro. Parece pensar muito longe, não. Drones de transporte são uma coisa dos próximos 10 anos, se tornam absolutamente comuns. Tecnologia todas já estão sendo desenvolvidas. Capacitação das populações amazônicas. Realidade virtual, hoje se capacita com realidade virtual, você pode treinar uma pessoa a usar um equipamento super sofisticado, sem a pessoa precisar passar 6 meses numa escola sendo capacitada. Então, estou dando um pequeno exemplo de essas tecnologias, e nós estamos estudando todos para mostrar que isto é possível vencer esses desafios. Então, o conceito aqui é reconhecer esse conhecimento acumulado, desenvolver a habilidade de ler e entender esse conhecimento, consciência, mas também os desafios de integrar o conhecimento tradicional, como aplicar esse conhecimento, produzir bens e serviços a partir da biodiversidade, inserir esses produtos em mercados locais, nacionais e globais, e distribuir equitativamente os benefícios. É uma forma de valorização intrínseca do bioma amazônico. Então, estou no fim agora, eu só quero concluir dizendo efetivamente o que nós estamos avançando agora para tornar um pouco esse modelo conceitual, essa provocação de um desafio econômico, científico, social para o Brasil, em alguma coisa concreta. Então, nós temos, eu vou terminar um pouco com essa linha. O que pode ser feito para iniciar essa transformação? Então, nós achamos que é muito importante demonstrar na prática que é possível capacitar as populações locais. Quer dizer, não é um sonho irrealizável. Então, deixa eu só voltar aqui, aqui que eu quero falar uma coisa, que está aqui embaixo. Eu participei do Comitê Internacional de Avaliação do projeto PPG-7. Doadores alemães, europeus e norte-americanos doaram 450 milhões de dólares na década de 90 para o Brasil começar a desenvolver um modelo que reduzisse o desmatamento, reduzisse as emissões de gás de efeito estufa. Eu participei da avaliação, esse projeto terminou em 2008, eu participei durante muitos anos do Comitê Internacional de Avaliação. E nós avaliamos ali naquele momento, que faltava muita capacidade de empreendedorismo. Muitos dos projetos apoiados pelo PPG-7, excelentes ideias, valorização da biodiversidade, mas faltava muito empreendedorismo inovador. E, lógico, isso é um desafio. E por isso que nós pensamos inicialmente em como capacitar. Por exemplo, vamos pensar aqui na cadeia do cacau, né? Existem centenas de variedades de cacau na Amazônia. São variedades
da planta. E nós desenvolvemos o conceito do Laboratórios Criativos da Amazônia, que são as ideias de ser laboratórios de capacitação, realmente que nós precisamos capacitar as populações para, de fato, serem atores principais dessa enorme transformação. Principalmente os povos da floresta, mas também as populações urbanas. Então, nós desenvolvemos esse conceito, estamos começando a construir o primeiro desses laboratórios, que é um laboratório portátil, que vai para as comunidades, ele é transportável e ele é para capacitar as populações com as mais modernas tecnologias da quarta revolução industrial, e é um lugar de coprodução e fusão interativa de conhecimentos. Nós fizemos o desenho e estamos começando a construir esse primeiro, que é um laboratório para a cadeia Theobroma, né? O Theobroma é um gênero que produz tanto o cacau quanto o cupuaçu. Muito parecidos, são primos. E é possível, por exemplo, com todas essas variedades que nós temos de cacau e de cupuaçu, aqui é cupuaçu, nós desenvolvemos esse conceito, que é um laboratório de capacitação. Ele é feito tanto para ir nas comunidades, como também campus universitário. Por que campus universitário? Nós queremos realmente motivar uma nova geração de jovens, alunos, graduados, estudantes de pós-graduação, a começar a entrar nesse mercado. Essa exposição aqui é muito também para desenvolver essa criatividade empresarial, principalmente para a sustentabilidade. Então, esses laboratórios, assim que nós tivermos já feito os primeiros, nós vamos também ter esse tipo de trabalho dentro dos campos universitários. Então, aqui está o cupuaçu, o cacau. Essa é o cupuaçu, onde existe cupuaçu, os lugares mais vermelhos é onde mais tem cupuaçu. E a ideia aqui não é para o produtor de cacau ou de cupuaçu vender a semente. Aqui a ideia é para fazer o chocolate. Aqui a gente chama tree to bar. Quer dizer, as comunidades criarem bioindústrias para vender o produto final. No caso, chocolate ou chocolate cupuaçu chamado cupulate. Então, a ideia é ter esses laboratórios de capacitação. Já desenhamos esse, quero mostrar uma coisa bem aplicada, já desenhamos esse que tem lá a parte de processamento da semente, tem um secador com energia solar, aí tem uma bioindústria aqui que produz todo o chocolate, o cupulate ou outros produtos do cupuaçu. Tem uma parte, um laboratório de modelagem 3D com impressoras, um centro de computação e comunicação, toda a energia solar e tem lá um espaço plenário que é onde se ensina a pedagógica. Isso aí já foi desenhado e nós estamos, felizmente e finalmente, conseguindo agora começar a construção desse. Eu não tenho tempo aqui de entrar em todos os detalhes, mas isso está totalmente desenhado, toda a cadeia do cupuaçu e do cacau com ferramentas as mais modernas possíveis. Todas essas máquinas têm sensores, tudo se comunica com a internet das coisas e com grande abertura, toda essa uma mini usina, uma mini fábrica, ela se comunica com o mundo, com telecomunicação. Nós temos hoje satélites, constelação de satélites aparecendo, que a comunicação deixará de ser cara e deixará de ser um problema. Qualquer grupo poderá se comunicar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Abre mercados globais. Um grande problema da economia amazônica é que essas populações do interior, elas são muito isoladas de mercados. Sempre quem fica com a maior parte do lucro é o intermediário. Então, essa é uma nova visão e nós estamos agora começando a desenvolver. Também estamos desenhando, nesse momento, o da castanha do Brasil. Essas são as regiões também onde tem bastante incidência da castanha. Estamos desenhando um laboratório muito parecido com esse, desenvolver uma série de produtos, industrialização da castanha, com a mesma lógica. E no outro lado, no lado mais alta tecnologia, a Amazônia, talvez no futuro, o maior potencial da Amazônia é o conhecimento intrínseco da sua biologia, da sua biodiversidade. Mais do que a transformação material. O que a biologia
nos ensina, o que as moléculas, o que a junção dos genes, o que a interação das espécies nos ensina. Então, isso já tem um valor muito alto hoje no mercado mundial, na biotecnologia moderna, mas o potencial é infinito. Então, nós também estamos desenhando, esse já praticamente estamos concluindo agora em agosto, o desenho de um laboratório criativo em genômica, né? Quer dizer, genômica é a capacidade de mapear o genoma. O genoma humano, o primeiro genoma humano feito nos Estados Unidos, com recursos do governo americano, custou 3 bilhões de dólares e foi anunciado no ano de 2000. Hoje, mapear um genoma custa menos de $1.000. E em 5 anos vai custar menos de $100. Torna-se um mapeamento genômico, uma coisa factível. E aí, nós estamos desenvolvendo não só a possibilidade desse mapeamento, mas também o registro em blockchain, em tecnologias modernas de registro, para que a propriedade intelectual sejam das comunidades que registrarem os seus genomas. Então, esse também é um laboratório que nós estamos desenvolvendo. Esse instrumento aqui é um sequenciador portátil, que serve para sequenciar um genoma de qualquer espécie, e a capacitação seria preparar as populações tradicionais ou outras para operar um laboratório desses lá na floresta, e isso é uma coisa perfeitamente execuível hoje. E esse é o laboratório também que nós já estamos praticamente finalizado o seu desenho e esperamos conseguir também implementar. Então, eu estou terminando agora. Em resumo, realmente, no século do conhecimento, século XXI, é muito difícil nos imaginarmos com um dia atingindo o estágio de país desenvolvido, que nós nunca fomos, país de classe média, que nós nunca fomos, sem ter o conhecimento como base desse desenvolvimento. Isso vale para o Brasil como um todo. O nosso projeto é muito focado na Amazônia, porque nós ainda temos grande parte da Amazônia, mas temos que lembrar que a nossa Mata Atlântica, ela é muito biodiversa, ela é muito rica, ainda que restou 15% dela. O nosso cerrado é a savana tropical mais rica em biodiversidade do mundo. A nossa caatinga no Nordeste é a vegetação de áreas secas mais biodiversa do mundo. A evolução biológica na América do Sul, em milhões de anos, criou as condições ambientais para a máxima biodiversidade em todos os nossos biomas. Então, esse é um potencial que nós realmente, se desejarmos, nós nos tornaremos uma potência da biodiversidade. Então, em resumo, esse é um modelo, uma proposta muito desafiadora, sem dúvida, mas é uma proposta de nós brasileiros nos sentirmos, por que não nos tornarmos a primeira potência ambiental da biodiversidade, em que a biodiversidade se torne um elemento central do nosso desenvolvimento econômico sustentável, e o Brasil seja líder, pioneiro. O Brasil tem todas as condições de liderar. O Brasil tem uma comunidade científica que foi muito bem estruturada nos últimos 50 anos. Nós formamos cerca de 25, 26 mil doutores por ano. Então, nós temos realmente que concentrar nossos esforços nisso. Ciência e tecnologia fornecendo essas soluções para que possa emergir essa nova economia de floresta em pé, inovadora, baseada no conhecimento e com surgimento de bioindústrias. Não existe país desenvolvido que não seja país industrializado, praticamente não existe. A exceção é a Noruega, que está se industrializando imensamente agora, porque vai acabar a exploração de petróleo e gás natural, e a Nova Zelândia, que também está se industrializando. O resto, todos os países desenvolvidos são países industrializados. E nós estamos nos desindustrializando. Então, tem que voltar para uma trajetória de industrialização. E, ao mesmo tempo, que se busque uma educação apropriada, de qualidade, para as populações amazônicas. E usando a frase que sempre nos inspirou muito da nossa saudosa geógrafa Berta Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agregar valor ao coração da floresta. Então, em resumo, o que nós queremos na Amazônia 4.0 é fusão de idealismo e realismo, e nós achamos que se nós brasileiros decidirmos seguir essa trajetória, nós conseguiremos. E esse é o desejo que eu tenho para todos nós. Muito obrigado.